Tratando agora dos elementos da direção defensiva, qual que é o objetivo, o que a gente quer em nossos condutores, operadores? A gente quer um condutor que tenha conhecimento, que tenha atenção, que preveja as ações que irá executar, né? Que tome as decisões corretas e tenha uma melhor habilidade possível, ok? Dentro dos itens que a gente vai discutir agora sobre itens de segurança, regras e tudo mais, a gente vai falar do cinto de segurança. As estatísticas comprovam que em acidentes 30% dos motoristas morrem por causa do choque violento contra o volante, ou seja, aproximadamente um terço dos condutores que falecem em acidentes é porque eles batem com a cabeça, com o tronco contra o volante. Por quê? Não estava utilizando o cinto de segurança. E 40% dos passageiros, olha só esse dado, 40% dos passageiros que viajam no banco ao lado morrem batendo contra o painel ou para-brisa. E a gente tem outro problema também, que a gente acha que no Brasil a regra só vale para quem está na frente, porque o guarda só vai ver quem está na frente. Então, quem está atrás também é obrigatório o uso de cinto de segurança. Mesmo porque numa colisão, a pessoa que está atrás ela vai ser arremessada contra o condutor ou contra o passageiro e pode empurrar esse banco, né, até mesmo arrancar esse banco, fazendo com que a pessoa que está na frente colida contra o volante ou contra o painel. Então, tem que exigir que tanto o condutor, que é responsável pelo veículo, tem que exigir que os passageiros, todos os passageiros, inclusive quem está atrás, utilize sim o cinto de segurança. Com relação a uma boa prática de direção defensiva, eu gostaria de lembrar a vocês a distância de segurança do veículo da frente. É muito comum a gente estar rodando e tem alguém atrás da gente, uma pressa danada, colado na rabeira do carro. Às vezes a gente fica até com medo de precisar de frear e a pessoa não está respeitando a famosa distância de segurança. O que é essa distância de segurança? De automóvel para automóvel, a gente instrui, né? Se for maior, inclusive é melhor, mas a gente instrui que sejam 2 segundos. E para caminhão, ou ônibus, veículos maiores, 4 segundos. E para veículos articulados ou carretas, 6 segundos. Mas como é que a gente considera esses 2 segundos, 4 ou 6 segundos? É simples. Se você está rodando no seu carro, então você está em movimento, o carro da frente também está em movimento. Você vai caçar na lateral da pista uma árvore, um ponto de referência, né, uma placa ou alguma coisa que esteja parado, né, na rodovia, na lateral da rodovia, na margem direita. Assim que o veículo da frente passar por esse ponto, você vai contar 2 segundos. Ah, Eduardo, mas como é que eu conto esses 2 segundos? Você vai contar, por exemplo, né? 1001, 1002. Aí você passa naquele tempo, né? No 1002. Se for carro e se for caminhão ou ônibus, você vai contar 1001, 1002, 1003, 1004. Aí você passa na sequência. Por quê? A gente conta assim para realmente ter esse tempo. Então a gente fala 1, 2, 3, 4, aí já está no local. Então se você passou antes de você terminar a contagem, é porque você está muito próximo do veículo da frente. Entendeu? Então sempre que você estiver já na pista, né, na estrada e tal, e você já chegou, não vai conseguir ultrapassar naquele momento, tá atrás de um veículo maior, por exemplo, igual eu acabei de falar, ônibus ou caminhão ou carreta e tal, utilize uma distância de segurança um pouco maior, porque se eles pararem do nada, você não enfia embaixo, né, atrás desse veículo, e a gente sabe, né, no Brasil assume-se quem bateu atrás, já assume-se já de antemão que estaria errado, porque não respeitou essa distância de segurança. Então é muito importante, é um dos itens mais importantes, foi inclusive uma das ações que nós fizemos agora no final do ano passado, início desse ano, porque existem diversos casos na empresa, pessoas que estão rodando na pista, do nada elas param, do nada por algum motivo qualquer, e quem está atrás não consegue frear a tempo e acaba batendo. Às vezes a distância de segurança não é o suficiente, pelo tempo de reação, às vezes a gente está cansado, pode ter algum outro fator que implicou em você demorar a responder. Mas o recomendado é que você mantenha uma certa distância de segurança e nesse slide a gente está ensinando como fazê-la, ok? É muito importante também
que a gente torne toda essa teoria, tudo que a gente está falando, que a gente coloque isso em prática. Ah, Eduardo, a pessoa na empresa ela conduz como, né, de forma excepcional, exemplar, só que chega na vida pessoal, no dia a dia, a pessoa dirige igual um maluco quando está com carro pessoal, ou então acaba estressando por N motivos. Então a gente tem que tornar isso um hábito, a gente tem que praticar isso no dia a dia, entendeu? Então a gente tem que levar isso para nossa vida. A gente tá sempre dirigindo, inclusive para nossa vida é muito mais importante até, né? Porque a gente está transportando familiar nosso, a gente está indo visitar parentes e fazer viagens pessoais, a gente tem que manter isso como hábito. Não pode ser na empresa de uma forma e em casa de outra. A gente tem que tentar trazer isso para nossa vida, é um hábito isso, ok? Então pratique a direção defensiva no dia a dia. Observe sempre os sinais do motorista que está na sua frente e os veículos que estão em sua volta. Fique atento a tudo que se passa ao seu redor, as condições da estrada e os espelhos retrovisores. Então, você tem que não dirigir não é só para você, né? A gente sai, a gente até fala, na pista a gente não pode dirigir só para a gente, tem que dirigir para a gente mais ou menos uns 10. Já que o perigo chega sem avisar, pense sempre no que pode acontecer com a maior antecedência possível. Então você pensa naquilo que pode dar errado, o que pode acontecer e faça alguma ação para aquilo não se materialize, que aquilo não ocorra. Começou a chover demais, muito vento e tal. Caça um posto, espera um pouquinho. Ah, vai me atrasar meia hora. Liga para quem vai te esperar lá e fala assim: ó, companheiro, vou atrasar, segura as pontas e tá chovendo demais, não vou riscar aqui, porque é a correria que vai sair cara. Tá dirigindo a estrada muito buraco, com chuva, e mesmo que a chuva esteja mais fraca, mas tá tampando o buraco, ficou à noite e tudo mais. Às vezes é melhor caçar um lugar para pernoitar. Pernoita, no outro dia você acorda, se as condições estiverem melhor, você sai. Porque quando a gente faz as contas de um acidente, é muito maior do que você perder um dia, né? Você não vai perder, na verdade, você vai investir aquele dia para o dia seguinte. Nessa mesma toada, um condutor sábio, um condutor que entende a necessidade da direção defensiva, é uma pessoa que age imediatamente. É lógico, não estou falando para ninguém dar golpe no volante, sair fazendo loucura porque viu alguém lá embaixo fazendo alguma coisa errada. Mas é um condutor que não espera a outra pessoa fazer o correto. É muito comum a gente rodar nessas estradas aqui em Minas Gerais, o pessoal ultrapassa em qualquer local. Aí você vê ele ultrapassando, aí a pessoa fica assim: não, vou ficar aqui na minha faixa, que ele que está errado. Até chegar um ponto já de não ter mais, quase que não ter tempo mais para reação. Então, viu a pessoa fazendo errado, já tenta sair do raio de ação dela, deixa aquela pessoa passar. Às vezes ela não teve oportunidade de conversar sobre o assunto, às vezes ela está com problema pessoal e fica nessa sandice, né, nessa loucura. Então, um condutor que sabe o que está fazendo, ele deixa ele sai do raio de ação do erro. Então, ele evita, ele saindo do raio de ação do erro, ele evita se colocar em situação de risco. Define ainda com antecedência o trajeto que será percorrido, localizando os pontos de parada, postos de gasolina, hotéis, restaurantes. Isso vale muito para quando a gente vai para um local novo, às vezes abre uma obra nova em outro local, a gente tem que ir para aquele local, a gente ainda não conhece a estrada. Tenta dar uma olhadinha no Google Maps, tenta dar uma olhadinha no Waze, os pontos de parada, os locais para abastecimento. Principalmente a gente roda distâncias muito longas, às vezes a gente pode ficar sem combustível. Tenta dar uma olhadinha, pô, aqui tem um posto de gasolina, parece que é bacana, vou dar uma paradinha aqui para esticar a perna, tomar uma água, ir no banheiro. Isso aí revigora o condutor e, consequentemente, vai trazer você a ficar mais alerta. A prática da direção defensiva nada mais é que o costume, né? O hábito, como eu disse anteriormente. Então você vai pegar a estrada, verifica sempre o nível de combustível, a distância que vai ser percorrida até o próximo posto de abastecimento. Nunca deixe acabar o combustível do veículo, ou seja, abasteça antes dele entrar um pouquinho antes dele entrar na reserva. Você tem que conhecer também qual que é a distância que a reserva do seu carro permite que você conduza. Com relação ao outro item também muito importante, que a gente tem que destinar um tempo para falar dele, os pneus. Os pneus é a ponte entre a pista de rolamento e o carro, é ele que
te dá dirigibilidade, trafegabilidade, segurança. Então é um item que a gente tem que olhar para ele diariamente. Faça o rodízio de acordo com as recomendações do fabricante. Mantenha os pneus sempre em perfeito estado de calibração, de conservação e verifique sempre a calibração. Verifique também o step. O step a gente acaba esquecendo, deixando ele de lado. A gente quase nunca verifica o step. Então tem que verificar o step. Verifique se ele está em boa condição, porque na hora que você precisar e ele não estiver bom, aí complica, né? Verifique também sempre os sistemas elétricos do carro, teste os faróis, luzes, setas, inspecione o nível de água, confere a bateria, nível de óleo. Então sempre verifique o sistema elétrico, teste os faróis do carro, as setas, as luzes de ré, de freio. Verifique se a bateria está em bom estado de conservação, se os níveis de líquido de arrefecimento ou de água, né, estão em níveis aceitáveis, se as paletas do limpador de para-brisa elas estão adequadas, estão em perfeito funcionamento, se aquele esguichozinho também é muito importante, se tem água do esguichozinho, se possível coloque lá um shampoozinho para auxiliar, né, desembaçar o vidro à noite, principalmente nesse período chuvoso, também é muito complicado você rodar sem um bom limpador de para-brisa e aquele esguichozinho. Então confere o carro antes de sair, antes de iniciar a sua viagem. Mantenha também os fluidos de freio sempre no nível recomendado. Verifique também o desgaste das pastilhas de freio nas revisões junto às oficinas. Se às vezes você não consegue conferir ou não tem conhecimento para tal, quando vai levar o carro para revisão, peça para olhar o freio. O freio é o nosso, vamos dizer assim, o nosso melhor amigo. Numa situação de emergência nós vamos precisar do freio. Além do dia a dia, se o freio estiver apresentando algum som diferente também, um chiado intenso, bastante agudo, leva o carro para a oficina, leva o veículo para a oficina, peça auxílio ao seu supervisor imediato, informe isso à manutenção. Então esse tipo de coisa o condutor tem que ficar atento. Verifique no painel os indicadores, os indicativos luminosos. Às vezes você não sabe o que é aquele indicativo, peça ajuda ao mecânico, ao pessoal da manutenção, porque pode ser um indicativo que atrapalha a segurança da condução do veículo, ok? Agora a gente vai falar de uma manobra bastante complicada. As pessoas ultrapassam de qualquer forma, realizam ultrapassagens perigosas. A gente que fica muito tempo em rodovias, a gente vê cada coisa bastante complicada. Então, os cuidados nas ultrapassagens é um dos pontos principais aqui de nosso treinamento. Então, a gente vai falar sobre alguns cuidados que você, como condutor que passa pela direção defensiva, tem que ter nos cruzamentos. Os cruzamentos são sinalizados, então você tem que verificar se a preferência realmente é sua. Você tem que dar preferência e, na dúvida, é melhor você dar preferência pro outro condutor, porque a gente sabe que nem todo mundo possui a educação necessária para conduzir veículos nas vias públicas. Então, fique atento à preferência. A preferência vai ser sempre do veículo que vem à sua direita, mas às vezes a pessoa está vindo da esquerda e está vindo numa loucura, numa correria, deixa ele passar. Às vezes é melhor você esperar ali do que se envolver num problema. Nas rodovias, os veículos acompanhados de batedores, né, que é a famosa escolta, tem prioridade no trânsito. Então vocês têm que respeitar esse momento, porque a regra de circulação faz com que eles tenham essa prioridade. Ambulâncias também, carros de bombeiro, viatura policial, além de ter essa prioridade também, eles possuem o direito de estacionamento e trânsito livre. Então, quando eles estão em serviço de urgência, ou seja, com as luzes, com o alerta sonoro acionados, o ideal é que a gente encoste, saia do raio de ação. É até um exercício de bom senso que a gente tem que fazer. Quando eles vêm, principalmente uma ambulância, por exemplo, você fica imaginando, amanhã ou depois pode ser você que está lá dentro daquela ambulância. Então, encoste, deixa a ambulância passar. Se a polícia também, se ela está com o serviço de emergência acionado, né, com as luzes e alarme sonoro ligado, deixa passar, entendeu? Faz parte de uma boa condução. Com relação à sinalização de trânsito, a gente tem que ficar atento com as sinalizações verticais, né, que são as placas, e as sinalizações horizontais. Dentro do nosso curso aqui a gente vai tratar basicamente disso. As sinalizações verticais são compostas de placas de regulamentação, que informam sobre as limitações, proibições e restrições do uso da via.
As placas de advertência, né, advertem da existência de um perigo e sua natureza nas vias e nas proximidades, e as placas de indicação dão informações úteis, né, sobre o deslocamento, identificando as vias, destino e os locais de interesse, como por exemplo cidade, posto de combustível e outros serviços auxiliares, por exemplo. Já a sinalização horizontais são as marcas, as pinturas nas vias, né? A gente tem basicamente, elas são basicamente das cores branca, amarela e vermelha, e sendo que a gente pode ter as marcas contínuas, né? Por exemplo, uma faixa contínua, a gente sabe que a gente não vai poder ultrapassar, por exemplo. Já uma faixa tracejada, dividida, né? Tá pintada e uma parte não, pintada na parte não, permite que você acesse, que você passe por ali. As linhas amarelas, nesse contexto da sinalização horizontal, a gente tem que lembrar com relação às cores. As linhas amarelas, brancas e vermelhas, como eu disse, são as principais sinalizações que existem. Então, as linhas amarelas regulamentam o fluxo de veículos de sentido oposto e controlam o estacionamento e paradas. Já as brancas regulamentam o fluxo de veículos no mesmo sentido, delimitam as pistas e regulamentam a movimentação de pedestre. Por exemplo, uma faixa de pedestre ela vai estar pintada em preto e branco, né? Já um ponto de estacionamento, por exemplo, uma indicação de estacionamento de veículos ou um local de parada estaria pintado de amarelo. Já as faixas vermelhas, elas estão associadas à limitação de espaço de ciclovias. Hoje em dia, muitos municípios já existem ciclovias, até em alguns pedaços de rodovia, então há indicação dessa faixa. Então, apesar de não ser tão comum quanto as outras duas cores, já tem diversos locais que existem as ciclovias, então vamos ficar atentos, tá bom? Que no trânsito o veículo maior sempre cuida do veículo menor, então a bicicleta, no caso, ela só está acima do pedestre a pé. Então a prioridade, a preferência é sempre do ciclista, ok, gente? Ficar bastante atento com isso. Então a gente entra agora na reta final do nosso treinamento. Sei que ficou um treinamento extenso, bastante complicado, eu sei que é difícil para a gente sentar e prestar atenção em todas as informações, só que são informações que a gente tem que sempre repassar, lembrá-los disso. E por quê? Porque a gente está preocupado com a formação dos nossos trabalhadores, que nossos trabalhadores têm essa percepção de risco. É até complicado para a gente da segurança do trabalho falar do assunto de condução, sendo que a gente tem motoristas, operadores com mais de 10, 20 anos de carteira, são profissionais na área. Só que a função do SESMIT, da segurança do trabalho, é sempre relembrar, trazer tópicos, pontos de instrução para que essas pessoas coloquem a mão na consciência e pensem e percebam o risco que correm sempre que vão trabalhar, sempre que saem de casa e assim possam evitar diversos acidentes e situações desejadas tanto no trabalho, né, no momento que a gente está prestando serviço para a empresa, quanto na vida pessoal, mesmo porque a gente passa muito tempo da nossa vida, muito tempo da nossa jornada dentro do trabalho, então a gente acaba criando amizade e a gente não quer que aconteça nada de ruim com vocês, ok? Então, só para a gente falar da percepção de risco, vocês têm que usar a percepção de risco suas, a experiência que vocês têm como motoristas, como condutores, para que sejam evitados acidentes ou incidentes, até mesmo dano ao patrimônio da empresa. Antes de iniciar as manobras, avalie o espaço, as condições, a organização do local, se não tem pedestre, se não tem outros veículos, se não tem animais, se a pista é o suficientemente grande para que você manobre a máquina, o veículo, e não coloque você em risco ou outras pessoas em risco. Verifique também onde será deixado o material, isso realiza as manobras. Se você estiver certo que vai dar tudo certo, que vai dar tudo ok, se você tem um campo de visual perfeito para realizar essa atividade, ok? Também, se precisar de ajuda, lembre, gente, nós trabalhamos em equipe, peça auxílio aos ajudantes, que os ajudantes auxiliem nas manobras. É lógico que eles têm também que ficar numa distância segura, principalmente quando a gente fala de máquinas, né? Uma motoniveladora, por exemplo, uma pá carregadeira, uma máquina de grande porte, ela pode causar um estrago imenso. Então,
Peça auxílio, peça os ajudantes que estão próximos, sinaleiros, ou quem estiver próximo, até o encarregado. Peça isso para que vocês né, que avaliem o campo em volta e te deem o ok para vocês realizar a manobra. Ok, pessoal? Aqui também estão alguns telefones úteis, né? Polícia Militar 190, Polícia Civil 197, o SAMU, em caso de um acidente que vocês tenham, que tenham vítimas, né? De acidente e tudo mais, que é o 192, e o Corpo de Bombeiro 193. Então, eu queria deixar uma mensagem no final que a vida é sempre mais importante. É mais importante do que o tempo. Às vezes vocês vão ter que atrasar. É mais importante. A gente precisa de trabalhar, mas a gente precisa estar vivo para trabalhar. Então, ela é mais importante. A família da gente está esperando a gente voltar para casa. Então, lembre-se, pessoal. Às vezes 10, 20, 30 minutos de atraso é perfeitamente aceitável, ok? Então, eu queria agradecer a todos a atenção nesse treinamento. Será enviado para a pessoa que está assistindo esse treinamento no módulo EAD. Tem que fazer uma pequena avaliação, é coisa simples, é coisa que qualquer um consegue fazer, mas é obrigatório. Então, muito obrigado a atenção de todos que estão assistindo e um excelente trabalho, excelente semana e muito boa sorte para todos nós. Muito obrigado.